Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, já há 24 anos no estado de New Jersey. Hoje eu vou deixar uma palavra para vocês e depois eu vou falar sobre a continuação do vídeo sobre Israel, né? Que não dava para incluir Gaza e algumas outras coisas também que eu deixei para trás. Mas eu vou deixar aqui uma palavra no livro de Sinfonia, né? No capítulo 2, eu vou começar do capítulo 2 e depois a gente prossegue. Aí vocês vão entender depois a visão que o Senhor me deu sobre esta palavra aqui. Congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos, os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor? Gaza será desamparada, Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, o povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Aí ele fala aqui, né? O litoral será de pastagem, com abrigos para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral será para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atenderá para eles e restaurará a sua sorte. Aí no verso 9 fala assim: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon serão como Gomorra, campo de urtiga, poço de sal, assolação perpétua. Daí agora no verso, eu vou pular o verso até o verso 14, né? Aí fala assim: no meio dela repousarão os rebanhos, animais de toda espécie. O pelicano, o ouriço se alojarão nos seus capitéis. A voz do seu canto retirará na janela. A desolação estará nos limiares. O madeiramento de cedro será exposto. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração: eu sou e não há outro além de mim. Como se tornou em desolação, em pousadas de animais, qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Isso aqui está falando de Gaza, né? Aqui Gaza será desamparada, né? Então, isso aqui é bíblico, né? Tá no livro de Sinfonia, Deus já tinha mostrado que ele ia assolar Gaza. Então, no princípio daquela guerra, né? Desde quando Israel foi atacado, desde o dia 7 de outubro do ano passado, né? Vai fazer um ano agora. Dia 7 agora faz um ano que Israel foi atacada violentamente pelos os moradores, né, de Gaza, os terroristas, né, para não dizer o mínimo. Então, naqueles conflitos lá que acontecia, eu estava sempre em oração e Deus me mostrava, desde o princípio aquela guerra, Deus mostrava tudo que estava acontecendo. Assim, tudo não, né? Mas muita parte das coisas que acontecia. Eu entrei em guerra, né? A favor do Senhor naquela guerra, porque o Senhor é o Senhor da guerra. Então, muito daquelas vitórias que Israel teve foi por causa dos servos do Senhor. Não somente eu, mas todas as pessoas espalhadas no planeta Terra inteiro, Deus usava para lutar, porque a guerra, primeiramente ela é travada aqui no primeiro céu. Quando ela é travada aí, depois é que ela desce para a terra. Aí sim ela é executada na terra.
Mas toda a guerra, ela é travada primeiro no primeiro céu e depois é que ela desce aqui para a terra. Se a vitória é ganhada lá em cima, depois desce aqui para a terra a vitória. Se é derrota, né, a derrota também vem. Seja para o lado mal, seja para o lado do bom. Então, mas o Senhor é o general de guerra, que nunca perdeu uma batalha, muito menos uma guerra, né? E a guerra é do Senhor, é Ele que faz a guerra quando Ele quer, porque Ele quer tratar com as nações. Ele sabe qual é as nações rebeldes que não obedecem ao Senhor, né? Que não obedecem ao Senhor, que está sempre em contrito com sua lei, com os seus estatutos. Então Deus me mostrava muito, eu às vezes não dormia, passava a noite quase toda sem dormir, porque estavam guerreando. Deus me mostrava, Deus me dava visão da onde estava o inimigo, Deus mostrava aonde era que estava, Deus mostrava Satanás, né, dentro daqueles prédios, escondido, aí preparando armadilha para os judeus, e Deus me usava muito para... Vou falar da minha parte, né? Porque eu sei que tem milhares de milhões de pessoas que Deus usava também para orar para Israel, né? Por Israel. Então, Deus me mostrava muito aquelas primeiras reféns que foram entregues ao Estado judeu. Aquilo ali foi uma guerra travada tremenda que tivemos em oração, orando, dia e noite, orando, clamando ao Senhor, e não dormíamos, estávamos sempre na guerra, estava na guerra espiritual, mas na guerra, não podia dormir porque estava na guerra. Então, aqueles primeiros reféns, foi uma luta tremenda que o Senhor travou, né, e Deus entregou aqueles primeiros reféns, aquelas várias pessoas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. E depois teve a segunda entrega de reféns também, que Deus nos usou também para orar o tempo todo. Estávamos sempre orando, guerreando, desmantelando as obras do diabo, quebrando as armadilhas do inferno inteiro contra o povo judeu, clamando ao Senhor que salvasse aquelas vidas, que não deixasse aquelas vidas morrerem, que entregasse as suas famílias. Então estávamos sempre orando, e Deus mostrava os soldados israelitas quando eles entravam dentro do campo de batalha à noite. Deus mostrava o inimigo escondido, e eu tinha que guerrear muito, e Deus salvava a vida de muitos judeus, muitos dos judeus que as vidas foram poupadas, né? Foi Deus usando a minha pessoa e muita gente espalhada no mundo inteiro, orando e clamando para o Senhor. Então eu queria deixar isso registrado, porque não é glória minha, não, é glória do Senhor. A glória é do Senhor, né? O Senhor é o Senhor da guerra, e Ele que faz a guerra. Então Ele que põe a gente para orar, porque nós somos soldados dele. Quantas vezes eu já acordei e eu estava numa guerra, eu estava voltando de uma guerra. Guerra mesmo, não é brincadeira não, é guerra mesmo. Então, irmãos, o mundo espiritual, ele é mais natural, ele é tão real quanto o mundo que a gente vê aqui. E o mundo espiritual não se vê as coisas como se vê no mundo natural aqui. O mundo espiritual se vê diferente daqui, entendeu? E depois, no decorrer do tempo, eu posso estar falando sobre essas coisas, né? Sobre como que é o mundo espiritual que o Senhor me mostra, né? Não posso falar dos outros, eu posso falar de mim. Sobre também alguns terroristas de alta periculosidade, o Senhor usava-nos para orar também. E sobre aquele avião do Irã, uma semana antes, mais ou menos, durante uma semana, o Senhor estava me mostrava a cara do presidente do Irã, mostrava o Irã. Deus me mostra esse Ayatollah direto para orar, mas orando, quebrando as obras do diabo, né? Quebrando as armadilhas de Satanás contra o povo de Israel. Mostrou também o Hezbollah também, né? O chefe do Hezbollah. Mas ele não mostrou agora não, ele mostrou mais ou menos uns 3 meses atrás, que eu ando orando por esse homem direto.
E graças ao Senhor, Deus tem dado grandes vitórias, né, ao povo de Israel. Mas graças aos intercessores que Deus usa para orar, para lutar a guerra do Senhor. Outra coisa que Deus tem me mostrado, né, Deus me mostrou uma visão. Primeiro ele me mostrou uma mulher, uma sacerdotisa de Satanás indo em Israel para fechar algumas alianças. E Deus me mostrou e eu orei muito, 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 muito. Muito mesmo. Tive o tempo todo orando, graças ao Senhor, eu creio na vitória. E também Deus me mostrou um espírito grande, um espírito grande que cobria quase aquele monte das lamentações e ele ia pousar dentro daquela mesquita lá. Era Satanás puro, Deus me mostrou. Então Deus mandou eu orar pelo povo judeu, pelo povo ali no meio, ali no muro das lamentações. Satanás está planejando violentamente causar terrorismo ali dentro da nação de Israel. São suicidas, são idiotas, né, suicidas, que são idiotas suicidas, são pessoas vagas que não tem amor a nada e nem a ninguém, são animais mesmo. Então Deus tem usado muito para orar sobre as fronteiras de Israel, guardando as fronteiras de Israel, guardando, alargando suas fronteiras, equipando, quebrando as armadilhas do diabo, orando para que Deus mande alimento para aquela nação, pois a nação precisa de alimento. Para orar também, Deus usa para orar para as nações, né, liberarem a arma para Israel, porque os Estados Unidos não estavam querendo liberar, e Deus mostrava no Joe Biden para orar, para liberar arma, porque Israel estava precisando de arma e de munição, porque a guerra vai se prolongar, ela não vai parar. Quem estiver pensando que a guerra vai passar, não vai, ela vai continuar, porque como o vídeo anterior que eu fiz é sobre o Magog, né, que é a China, e Deus me mostrou a China acampada no vale, ali entre a Síria e Israel, para atacar Israel. E ela vai entrar dentro do território de Israel. Deus me mostrou e eu vi. Então é hora de orar, é hora de orar. Orar e pedir a Deus que tenha misericórdia do povo judeu, né? Que o Senhor abençoa o povo judeu, que o Senhor toca naquelas vidas, porque o nome do Senhor também está sendo glorificado ali dentro daquela nação de Israel. Muitas pessoas no aperto que estão passando sobre essas aflições, porque ninguém pode dormir na santa paz, sendo mais de 800 mísseis atravessando o céu de Israel num período de quase um ano, né? Quem é que pode dormir sossegado? Então, mas o Senhor é Deus, o Senhor é que cuida de cada coisa, de cada detalhe ali naquela nação. Então, muita gente estão se achegando ao Senhor também, né? Eu creio, em nome de Jesus, que muita gente, por causa desse período tão difícil que eles estão passando lá dentro de Israel, muita gente já estão se voltando para o Senhor, né? Então, o propósito do Senhor estar tratando com a nação de Israel é justamente isso, para que eles se voltem para o Senhor. Porque se está tudo muito bom, com comida, todo mundo vivendo a sua vida no seu mundinho, se esquecem de Deus. Então Deus dá uns apertos, não somente neles, não é? Também dá uns apertos em mim, em todo mundo, para a gente entrar na linha, né? Entrar no propósito de Deus, né? Porque se a gente é folgado e a gente acaba querendo fazer as coisas da vontade da gente, a nossas vontades, o nosso querer. E não é nosso querer, não é a nossa vontade, é na vontade de Deus. Então essa mensagem que eu queria deixar para vocês é sobre Gaza, sobre o que o Senhor tem falado para mim, tem mostrado para mim, sobre a nação de Israel. Que o Senhor continue abençoando o seu povo, porque o nome do Senhor está sendo glorificado ali dentro. As nações estão tremendo com medo de Israel. Sabe, tão tremendo. Nenhum país foi tão atacado em toda a sua história como o Estado de Israel. Então Deus tem cuidado e o nome do Senhor é glorificado para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe o povo judeu espalhado
tanto que está dentro de Israel como espalhado no planeta Terra. Amém? Que Deus abençoe a todos.